Este congresso Emocentizar, o que é emocentizar? Emosentir, emotizar. A única forma que existe de você colapsar e cocriar uma realidade que você deseja não é pensando, não é sentindo, não é se matando de trabalhar. É alinhando isso. É alinhar o pensamento, o sentimento e o corpo. E é o que eu e todos esses palestrantes, os melhores na sua área, são selecionados para pisar no palco do Emocentizar. Alunos que um dia estiveram aí onde você está e que passaram por todas as nossas formações, se tornaram realmente especialistas em cocriação, em frequência, em despertar da consciência e estão aqui hoje para transformar, então, a tua vida. E aí eu quero chamar a Ana Larissa, a Lari, para falar sobre, sabe por que você não emagrece? Sabe por que você tem o corpo que você tem? Sabe por que você não consegue emagrecer ou engordar, seja lá o que for? Sabe por que você não consegue ter o controle sobre o teu corpo? Quais são os bloqueios invisíveis do excesso de peso, do peso que você está, do sobrepeso, e isso afeta tua performance, teu rejuvenescimento, a tua cocriação, porque tudo está relacionado ao corpo. Mas quais são os bloqueios? Eu não sei. Mas a Lari é a especialista nisso e ela vai pegar todo o conhecimento dela de milhões de anos, milhões de reais investidos em estudos, e ela tem alguns minutos para poder transformar literalmente a tua vida. Lembra? Anota, vai pegando os insights do que ela fala, joga pro comentário, faz o teu bingo, joga pro comentário, interage o tempo todo, que isso aumenta o teu poder de conhecimento, de sabedoria aqui no nosso congresso. Tudo bem, amor? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindas. Nosso horário aqui é cronometradinho, então eu já quero te falar. Seja muito bem-vinda ao palco do Emocentizar. 10 mil pessoas nesse momento na plateia te assistindo. Então vai lá, o palco, o microfone é teu, brilha. É uma honra estar aqui pelo segundo ano no Congresso Emocentizar e vamos, a partir de agora, descobrir quais são esses bloqueios invisíveis que te impedem aí de co-criar o corpo dos teus sonhos. Nesse momento, eu já quero te perguntar, qual foi a última coisa que você falou para você a respeito do seu corpo? Quando foi a última vez que você se elogiou? Se elogiou de verdade, independente de você estar ou não acima do peso. Eu sou especialista em emagrecimento comportamental e o que a gente mais vê hoje nessa área de emagrecimento é que boa parte das pessoas não conseguem perder peso ou vivem no efeito sanfona. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se você for até investigar um pouco os dados, mais de 50% da população tem sobrepeso e tem obesidade. E a gente vê todos os anos uma moda nova surgindo. E ainda assim, a projeção é que cada vez mais o número de pessoas com sobrepeso ou com obesidade cresçam cada vez mais. O que realmente está por trás disso? Será que é de fato a tua indisciplina, a tua indisposição, o teu cansaço, a tua genética? E não só falando do emagrecimento em si, mas quantas pessoas têm outras questões relacionadas ao seu corpo e à sua alimentação, que são questões invisíveis. Durante 10 anos da minha vida, eu sofri com bulimia e com compulsão alimentar. Por fora, era uma pessoa aparentemente saudável, até porque eu cheguei a ser quase ali fisiculturista. E por que eu falo quase? Porque foi justamente uma crise de bulimia muito forte que fez com que eu não fosse para o campeonato. Se eu for resumir aqui, parecia que eu estava de madrugada, como uma drogada, comendo, sem controle nenhum. Porque, literalmente, todo o dinheiro que eu tinha pego, que eu recebia naquela época, não era estagiária de educação física, eu simplesmente comprava comida, comia e colocava para fora. E isso fez com que eu danificasse muito a minha saúde, me prejudicasse absurdamente e não conseguisse nem ir para o campeonato que eu tinha passado meses me preparando. E como uma pessoa que já era da área da saúde, eu pensei, o problema está na minha alimentação. Vou ter que estudar nutrição para, de fato, conseguir me auxiliar.
Só que aí a frustração foi ainda maior, porque eu sabia sobre treino, sabia sobre alimentação, fiz vários cursos e pós-graduações nessa área, mas ainda assim eu não conseguia ter controle sobre a minha alimentação. Você que está aqui ouvindo essa palestra, se por algum acaso isso acontece com você, você não tem controle sobre o que você come, você gostaria de ter um corpo diferente, você gostaria de conseguir seguir uma dieta ou ter um estilo de vida mais saudável, deixa eu te falar, a culpa não é sua. Mas a partir do momento que você vai receber essa informação que eu vou te passar, a responsabilidade por transformar a tua vida, independente do que aconteceu antes, acaba sendo sua. Combinado? Então, para muitas pessoas, são incontáveis, né, as tentativas de emagrecimento através de dietas restritivas, várias idas ao nutricionista, medicamentos, cirurgias. Comenta aqui para mim, inclusive, você que está nesse processo de tentar emagrecer. Quantas coisas você já tentou fazer e não deu certo? Ou acontece algo que eu chamo do falso resultado do emagrecimento. O que é esse falso resultado do emagrecimento? É quando esses bloqueios invisíveis, que daqui a pouquinho eu vou te contar quais são, eles ficam à mostra, né? O excesso de gordura é uma proteção emocional. Então, imagina que aqui dentro de você tem vários bloqueios invisíveis que estão te impedindo de perder peso. E a gordura, ela vem para te proteger. Quando você não trata na raiz, quando você não vai lá descobrir quais bloqueios são esses e trata isso, o que vai acontecer? Ou a tua mente vai fazer com que você viva no efeito sanfona, ou você vai ter o falso resultado do emagrecimento, que é compensar esses bloqueios em outras áreas da vida. Como, por exemplo, a pessoa fica magra, mas fica doente. Ou, em alguns casos, muito comuns com cirurgia bariátrica, que é a pessoa faz a cirurgia bariátrica, fica magra, mas fica viciada em compras ou até mesmo em álcool, algo que é muito mais prejudicial para a saúde. Mas então, vamos lá. Quais bloqueios são esses? Todos esses bloqueios, eles estão lá dentro da nossa mente inconsciente. E eles começaram a ser programados lá na nossa infância. Muitas vezes, até lá na infância da nossa ancestralidade. Todas as experiências que foram vividas por você, desde que você estava no útero da sua mãe, estão registradas no teu inconsciente. Essas experiências criam memórias que moldam crenças, traumas, feridas emocionais e que geram esse bloqueio, como se fosse uma força invisível que justamente desalinha o teu PSA, que é exatamente o que a Elaine falou. Estamos aqui para emocentizar, para alinhar pensamentos, sentimentos e ações. Só que esses bloqueios impedem que você consiga ter esse alinhamento. Por quê? Porque esses bloqueios que vieram através da tua experiência, quando a tua criança não teve as necessidades emocionais delas atendida, faz com que hoje o teu adulto não consiga se comportar de uma forma saudável. Então, não adianta saber mais. Não adianta querer aprender uma dieta nova, um treino novo ou usar um medicamento novo, se você não alinha o que está dentro de você. Feridas emocionais, como, por exemplo, a ferida do abandono, que gera bastante compulsão alimentar, vontade de comer doce, como se fosse um vazio emocional gigantesco que está dentro de você, está bastante relacionada com a relação com a tua mãe. Ferida da humilhação, para aqueles que sofreram bullying desde a infância ou que tiveram uma vida muito difícil, faz com que você tenha a necessidade de ter um corpo forte. Outras pessoas querem muito emagrecer e ser mais atraente, mas o inconsciente não deixa. Porque a pessoa acha, esse inconsciente, ele acha que se você for atraente, for bonita, você vai chamar muito a atenção. E, por algum motivo, você não pode chamar tanta atenção assim. Você tem medo de ser bonita, tem medo de ser exposta, de ser assediada. Então, todos esses bloqueios relacionados à ferida da rejeição, do abandono, o medo muitas vezes de ser enganada, de ser traída, de ser humilhada, faz com que você passe a vibrar abaixo de 100 Hz. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma tabela que eu sou apaixonada aqui, o nosso Restesia, né, onde a gente consegue analisar justamente essa frequência vibracional.
Então, sempre que você está com a tua mente presa nessas feridas emocionais, nesses traumas, nessas crenças, você vai estar vibrando aqui na vergonha, na humilhação, na ofensa, no desespero para emagrecer, na apatia, na ansiedade. Frequências relacionadas à emoção da vergonha, culpa, apatia, medo. Quantas vezes, né? Eu perguntei qual foi a última coisa que você falou sobre o seu corpo? Quantas vezes você quer emagrecer, mas você come e sente culpa, você sente vergonha do seu corpo? Nessas frequências mais baixas, o corpo ele não emagrece, ele só quer se proteger. A partir do momento que você já começa a desejar, a pensar em, nossa, eu quero fazer diferente, eu quero emagrecer, a tua mente já começa a enxergar uma possibilidade. Só que para que de fato você possa se movimentar, você precisa entrar na frequência da coragem. E parabéns para todos vocês que estão aqui, porque você já está dando o primeiro passo para acessar a frequência da coragem. A partir da coragem, o nosso corpo entra em movimento. Então, já começa a observar a tua comunicação com você. Quando você tentar ir para o treino, seguir uma alimentação nova e ficar com aquela mentalidade, eu estou fazendo isso na força do ódio, muda, transmuta e fala para você, não, eu estou ativando a minha coragem. É possível. Porque muitas vezes o ódio, a raiva até faz a gente se movimentar, mas ninguém sustenta um novo comportamento com ódio, com raiva, com ansiedade. Quando você acessar a frequência da coragem, você vai começar a subir, você vai começar a se movimentar, até que você vai conhecer técnicas simplesmente transformadoras, como, por exemplo, a própria técnica Hertz, que te coloca na frequência da aceitação. Quando a gente fala de aceitação, muitas vezes dentro do emagrecimento é confundido aceitar o corpo com eu vou aceitar que eu estou acima do peso mesmo. Isso não é aceitação, isso é comodismo. Aceitação é olhar para a tua história, independente do que você passou, independente de todo o sofrimento, independente de como é a tua relação com teu pai, com a tua mãe, com a tua família. Aceitação é você olhar para você e falar assim, caramba, tudo isso aconteceu comigo, mas a partir de hoje eu mudo a minha vida. Eu escolho fazer diferente. Eu me perdoo e eu perdoo todos aqueles que, por algum motivo, com a consciência que eles tiveram, me feriram. E, principalmente, eu me perdoo. Eu me perdoo por todas as vezes que eu maltratei o meu corpo. Eu me perdoo por todas as vezes que eu fui a primeira pessoa a falar que eu era feia enquanto eu deveria ter me acolhido. Eu me perdoo por ter me xingado, por ter aceitado tudo que eu deixei que outras pessoas fizessem comigo, porque eu não me amava. Eu me perdoo. Quando você acessa a frequência do perdão, nunca mais você engorda. Nunca mais. Não tem medicamento, cirurgia, não tem nada mais potencializador do que a frequência do perdão para o seu emagrecimento. Eu já tive cliente que em uma sessão, ao se perdoar, em uma semana ela emagreceu 4 quilos. Após o perdão, você entra na frequência que vai fazer o seu emagrecimento acontecer simplesmente e permanecer como mágica, que é a frequência da harmonia. Você vai passar a amar o teu corpo, a amar fazer exercício, a amar verdadeiramente o teu processo de emagrecimento. E assim você nunca mais volta a engordar e realmente se liberta de todas essas feridas emocionais. Então, para você que já xingou o teu corpo, para você que se olha no espelho e ainda se maltrata, eu deixo uma mensagem aqui para finalizar. Quando você sair daqui hoje, se olha no espelho, olha para o teu corpo, assim como você é, independente do teu peso, independente de qualquer coisa, e fala, olhando nos teus olhos, o quanto que você acredita em você. Olha para você e acolhe essa criança que está aí dentro de você, comendo, precisando ser forte, se maltratando, apenas porque precisa ser vista. Eu sei o quanto que é desafiador você tentar se controlar frente à comida e achar que é indisciplina. Pode ter certeza que não é. Quanto mais você se amar verdadeiramente, mais o teu peso vai simplesmente sumir, porque você não vai precisar mais dessa necessidade emocional. Então sai daqui, se olha no espelho e fala para você: eu te amo. Eu te amo porque você é incrível, assim como você é. Eu te amo.
Eu sinto muito por todas as vezes que eu te maltratei. Eu sinto muito por todas as vezes que eu te xinguei, que eu te puni. Eu sinto muito. Mas eu me perdoo. Era a consciência que eu tinha. Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo e eu escolho fazer diferente. Obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, vida, por ter um corpo. Obrigada, Deus, por respirar. Obrigada, Deus. Obrigada, corpo, por ter me trazido até aqui. Eu sou o amor. Eu sou a paz, eu sou a alegria, eu sou a felicidade. Eu sou o eu sou. Com certeza, a partir do momento que você se reconectar com você, tudo vai mudar na sua vida. Gratidão, Elaine, gratidão a todos aqui. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Incrível. É bem o que você falou. É no perdão mesmo, né? Porque ali no perdão, na hora que eu me perdoei, eu fiz as pazes com o meu corpo e a partir desse momento não preciso mais voltar para aquele lugar o tempo todo, né? Que lindo, que incrível. Exatamente. Muito bom. Obrigada. Parabéns, que lindo. Você realmente é incrível. Que orgulho que eu tenho de você ser minha aluna, né? Minha amiga também. Linda, querida. Me sinto. Nossa, ver vocês palestrando, ver vocês aqui é lindo, eu fico realmente muito emocionada. Mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você, eu honro muito você. Que linda. Parabéns, continua. Você é incrível, o mundo precisa de você. Te amo. Obrigada, meu amor. Parabéns.